E para falar sobre os principais desafios da advocacia criminal no Brasil, eu converso agora com o Tiago Minaget, que é presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas do Rio de Janeiro. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Felipe. Bom, ainda falando aí sobre o segundo encontro de mulheres advogadas que acontece aqui na Câmara Municipal de São Paulo, qual que é o espaço aí que as mulheres têm conquistado no direito penal? Bom, basta uma visão bem abrangente de todo o panorama jurídico hoje, não só na advocacia, como no judiciário, como no Ministério Público, como na defensoria, como nas delegacias de polícia. Aquilo que envolve o direito, principalmente essa área criminal, é predominantemente masculino. E isso é colocado de uma forma como se a mulher, como se aquilo ali, aquele espaço não fosse um espaço dela, não a aceitasse, né? E isso é completamente equivocado. As mulheres, elas têm capacidade, tanto quanto o homem, isso não existe qualquer tipo de diferença, e elas vêm conquistando, paulatinamente, um espaço, uma visibilidade, representatividade, onde elas possam exercer o seu trabalho sem ser discriminadas, sem ser olhadas, por exemplo, se eu chegar em uma sede de polícia, delegacia de polícia, um tribunal de justiça, seja qualquer repartição pública, e não ser tratada diferente de mim, não ser desprezada, menosprezada ou tratada de forma mais grosseira. As mulheres simplesmente precisam de igualdade. Elas precisam ser tratadas de formas iguais. E o que nós na Abracrim, na Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, nós estamos tentando, adotamos a pauta feminina e estamos tentando sim abrir os espaços, romper com essas barreiras, com esses limites, com esse preconceito, que é uma questão histórica, que é uma questão cultural, que é uma questão de criação até, para que elas possam sim ter o seu espaço, a sua visibilidade e poder exercer o seu trabalho e fazer aquilo que elas sabem fazer sem qualquer tipo de discriminação. Esse é o nosso objetivo, de forma bem sintética, no que nós pretendemos conduzir essa pauta. Agora, doutor, crimes econômicos aí, que desencadearam, por exemplo, aí a Operação Lava Jato, né, estão exigindo um tipo de formação diferente? Como que está sendo a preparação desses profissionais? Então, o interessante é que o direito, por ser uma ciência social, ele é dinâmico, ele não é estático, a gente não pode ficar estagnado no tempo, e essas alterações em todos os aspectos, no quesito, inclusive, da criminalidade, como bem você colocou, Felipe, nos impede de ficarmos parados. A gente precisa atualizar, precisamos nos movimentar e sim, hoje a demanda da advocacia criminal, ela tem se expandido e eu costumo dizer que a advocacia criminal, que até então era uma especificidade, agora eu ouso a dizer que existem especificidades dentro da própria advocacia criminal. Então hoje, por exemplo, eu tenho colegas advogados que se especializam necessariamente nesse aspecto, por exemplo, necessariamente num crime econômico. Então, existem hoje advogados que trabalham, eles são advogados criminalistas de crime econômico. Não é aquele advogado criminalista que trabalha com a matéria criminal, que vai desde um homicídio até um furto, até um tráfico, até uma corrupção. Não. Hoje a advocacia criminal está exigindo muito mais. Então, a formação técnica, e é um discurso que eu carrego comigo, devido ao fato de eu ter uma formação acadêmica muito forte, que a teoria se aplica na prática e essa teoria, cada vez mais, ela vem limitando o âmbito de atuação, e os advogados precisam sim, cada vez mais, se especializar nas matérias especificamente pontuadas, como, por exemplo, crime de colarinho branco, compliance e assim sucessivamente. Como que a profissão tem trabalhado essas questões das exigências de compliance, né, das conformidades de procedimentos impostas aí às empresas? Esse é um tema muito interessante porque o compliance ele transcende a advocacia tradicional. Né? Então, a advocacia tradicional é aquela questão de processo, é o embate com o promotor de justiça, é aquela coisa com o juiz. Não, o compliance já é algo mais preventivo, já é uma questão muito mais inovadora para a advocacia e muito mais desafiadora, porque, como eu disse, por ela ser uma questão nova, exige que os advogados tenham uma atualização nesse aspecto. E eu, particularmente, no meu próprio escritório, eu venho trabalhando compliance do meu escritório. Né? Métodos de prevenção de crimes, como trabalhar, como fazer, isso tudo para como eu trabalhar dentro do meu escritório para a minha atuação profissional, eu vejo quão importante um advogado capacitado para poder prestar o serviço para uma empresa e assim sucessivamente para essa questão especificamente de compliance. Então, como eu disse na pergunta anterior, a advocacia ela vem exigindo tanto essa questão de especialização
que o compliance, por exemplo, hoje, tal qual nos crimes econômicos, existem advogados que trabalham especificamente com compliance, apenas. E é um âmbito de atuação muito forte e que causa muita demanda. É interessante esse novo papel, essa questão preventiva, né, doutor? Agora, uma outra questão que eu queria conversar com o senhor também é em relação ao número de faculdades de direito que a gente tem hoje no Brasil, 1.517. O mercado profissional está saturado? Veja, essa questão das universidades, eu sou professor universitário, tanto de rede pública como de rede particular, e eu acompanho de perto, eu costumo dizer de dentro, eu sei como funciona. Desde a década de 90 para cá, com essa expansão, essa proliferação de unidades de universidades, houve uma polarização do ensino superior, em especial o direito, e que houve um descarrego de profissionais no mercado. E o interessante é que no âmbito do direito, isso não impede, isso não causa uma concorrência muito forte, porque o que acontece? Com esse descarrego de profissionais no mercado, existem os profissionais que se capacitam, se especializam e que conseguem seu espaço, trabalhar tranquilamente, e a grande maioria apenas formou-se. Eles apenas formaram. Eles não têm e não tiveram sequer na graduação uma capacitação adequada para poder atuar. Muitos sequer iniciam a advocacia e tantos outros, muitos, iniciam e param, se frustram. É impressionante o quantitativo de pessoas que hoje... Acho que a Ordem dos Advogados do Brasil poderia até fazer um levantamento de quantos advogados que possuem inscrição e a carteira da OAB e que não advogam. Sim. Eu sei que seria muito difícil pontuar isso e especificar isso. Mas hoje, se na prática nós tivéssemos como saber... Eu costumo dizer o seguinte, existe um advogado e existe aquele formado em direito que tem OAB. Então, ouso te dizer que muito mais da metade dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil não advogam ou estão abandonando a advocacia justamente por não acompanhar essa transformação social e essa necessidade de capacitação e especialização. Então, o que eu posso lhe afirmar é o seguinte, o mercado é competitivo por natureza, como advogado. Por natureza, não por quantitativo excessivo de profissionais. Porque você tem uma diferenciação muito grande dos profissionais que efetivamente atuam e vão viver da advocacia, ter como uma profissão, e aqueles que simplesmente se formaram ou têm a inscrição na ordem, não advogam ou estão já desistindo da advocacia. Agora, para a gente encerrar, doutor, queria falar sobre um novo debate que se estende aí, que é sobre a questão da flexibilização, também agora do porte de armas, né? Como que o senhor vê essa questão? Olha, a arma foi feita para... Eu tenho até tomado muito cuidado para dizer sobre isso, para não as pessoas acabar não ofendendo determinado grupo. Mas a arma foi feita para policiais e forças armadas. Eu acho que a arma não é um instrumento alegórico ou uma peça que você possa ter em casa para enfeitar como um quadro. A arma é um instrumento que mata, que tira vidas. E ela foi feita para isso. Não existe outra finalidade para a criação da arma. Se você perguntar para que foi feita uma arma foi feita para matar. Né? Então, assim, você descarregar esse instrumento que mata, e foi feito para isso, na mão das pessoas, eu vejo como uma altíssima possibilidade de pessoas que não são criminosas se tornarem por acidente, por mau uso, por não saber usá-la. Para pensar, eu estou armado, de repente eu sou fechado por um carro na rua e eu vou reagir. Eu, como advogado criminalista, eu tenho muitos policiais que foram clientes e acabam ficando amigos e tal. E no Rio de Janeiro, por exemplo, muitos policiais que morrem em serviço foi porque morrem fora de serviço, quando eles não estão em serviço. Eles morrem porque eles estavam armados. Por quê? Porque se eles estão armados e estão sendo abordados, por exemplo, para serem assaltados, de duas uma, ou eles reagem, e aí ele pode matar ou morrer, ou ele não reage, e se o assaltante identificar ele armado, vai matá-lo. Existe um índice altíssimo de policiais não em serviço, que não estavam armados, por exemplo, que foram vítimas de roubo à mão armada, que foram só mais uma vítima do roubo. Não teve o uso da arma. Então, usar arma é para quem precisa usar arma. Tá certo. Tá certo. Eu acho que essa questão é muito delicada, precisa... Há pouco tempo, só para fechar, Felipe, desculpa, eu sei do horário,
Foi comparado, não me recordo quem fez uma comparação, que a arma mata tanto quanto um carro, mas o carro não foi feito para matar. A arma é feita para matar. E isso precisa ficar muito claro para a população. Tá certo. Queria agradecer então demais a participação. Dr. Tiago Minaget, presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas do Rio de Janeiro, conversando um pouquinho hoje aqui com a gente. Obrigado, doutor. Eu que agradeço o convite.